Podemos começar, né? O que nós queremos dizer aqui que vai ser um encontro muito saudável. Então, desejamos uma noite agradabilíssima para todo mundo, um pouco mais de calor para o Maurício Pimentel, que está falando diretamente de Curitiba. Aqui na tela, o professor Leandro Garcia, professor Rômel Carneiro e também o professor Tadeu. Estes três são os coordenadores deste curso, no qual tanto eu, o professor Adriano, quanto o professor Maurício, ingressamos também, exatamente porque a tônica aqui diz respeito onde nós estamos, que é uma cidade. Claro, eu posso estar no escritório de trabalho, Maurício em casa, o Rômel na universidade, o Leandro na universidade, pouco importa, estamos na cidade. E a cidade já ganhou um novo enfoque, com o avanço, com o avento das tecnologias, com a chegada de novas formas de ver, comunicar. Isso aqui deixou de ser tão somente celular para se transformar o grande instrumento de comunicação, mais até do que a TV. Nós começamos a pensar na nossa inter-relação na cidade. Daí pensar um pouquinho, não somente o urbanismo, o planejamento público, mas levando em conta as novas ferramentas tecnológicas. É por isso que nós estamos abrindo com esta palestra Gestão e Tecnologias nesse tempo novo de cidades inteligentes. Mas para falar sobre isso, eu convido então os três coordenadores. Acho que eu vou começar com o Leandro, né, Rômel? Que quem sempre nos incentivou discutindo um pouquinho isso na universidade, aqui na PUC. Então, Leandro, boa noite, mais uma vez bem-vindo, obrigado por dar início a esse curso tão bacana, do qual nós somos não somente facilitadores, mas, de certa maneira, gente, em termos de tecnologia, todos nós somos alunos também, viu? Que a cada instante tudo se revela uma novidade. Professor Leandro? Boa noite, Adriano. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nessa quinta-feira de noite. Sei que é esforço para todo mundo estar presente por aqui, mas tenho certeza que vai valer a pena, né? Quer dizer, a gente está dando início hoje ao lançamento de um curso de pós-graduação de cidades inteligentes com foco em gestão e tecnologia. É um momento muito especial, assim, é um curso altamente inovador, o formato dele é super diferente, eu achei que ele consegue agregar para o tema um conhecimento muito profundo, assim, né? Uma dificuldade muito comum, recorrente, uma reclamação recorrente de todos os lados, é o distanciamento da academia, das empresas, do mundo real, dos problemas do mundo real, dos problemas estudados na academia, né? E esse curso, no formato dele, ele consegue trazer esses dois mundos para o mesmo cenário, para o mesmo lugar. Ele consegue trazer o conhecimento acadêmico, teórico, tecnológico de gestão, mas também consegue mostrar cases reais, consegue mostrar cenários, como as coisas funcionam em Belo Horizonte, como funciona em Curitiba e num conjunto de outras cidades importantes espalhadas pelo Brasil, né? Então, de maneira parceira, a PUC Minas, a ANCIT, que é a Associação Brasileira, Associação Nacional de Cidades Inteligentes, faz parte desse curso também. Eu sou presidente da ANCIT, Pimentel está conosco na ANCIT também, representando Curitiba. Então, é com muito prazer. Hoje é um dia especial para mim, muito feliz, porque eu acredito que esse é um curso super bem atualizado com o que se demanda no mercado de trabalho. Acho que a gente vai falar um pouco de conceito, um pouco da pegada do curso ainda, mas eu já adianto que é um curso super atualizado e que a pessoa formada como... Rapaz, seu microfone está dando... Adriano, seu microfone está aberto. A pessoa formada como especialista em gestão de TI, em TI e gestão para cidades inteligentes, ela se coloca no mercado de uma maneira muito estratégica, de uma maneira, numa posição onde falta muito profissional que tenha a cabeça de tecnologia, que é uma das veias fortes do curso, mas que também entenda de gestão, entenda de processo, conheça os cenários aplicados em cidades pelo Brasil. Então, acredito que esse é um curso diferente da média do que a gente vê por todo lado e que consegue trazer um conhecimento empírico, também empírico, muito forte. Então, é um dia muito feliz. Obrigado, é um grande prazer estar aqui.
Eu já saúdo o professor Rômel e peço que nessa saudação você poderia explicar também um pouquinho como é que funciona esse modelo de pós-graduação que estamos inaugurando aqui também. Te agradeço, Adriano, né? Em nome da PUC Minas, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco aí. Agradecer também essa oportunidade de estar com meu amigo Leandro Garcia, né? Que a gente tem uma trajetória longa. O Pimentel, que está aí, o Tadeu também, e a você, Adriano. Parece que temos um microfone. É isso. Eu hoje estou fazendo, né, um trabalho com o professor Tadeu, com os outros colegas aqui na PUC Minas. A gente tem feito um trabalho muito forte de estruturação de um portfólio, né, voltado à formação dentro da PUC Minas. Para a gente, uma formação humana é fundamental, né, e também uma formação que esteja conectada com esse nosso ecossistema. Então, a gente tem conversado com muitas pessoas, a gente tem tentado trazer todo profissional para a atenção que a gente precisa ter com a mudança que a gente está experimentando, né, com o mundo digital. A gente, representantes aqui do Instituto de Ciências Exatas e Informática, a gente está muito atento à inclusão digital, à alfabetização de dados, né? Como fazer com que essas pessoas consigam se inserir nesse novo contexto. E é exatamente nesse sentido que a gente vem olhando para várias áreas, que a gente vem olhando aí, né, para a área de saúde, para a área de gestão, para a área de engenharia, para todas as áreas que a gente entende que esse conhecimento sobre tecnologia ele vai realmente mudar a vida dessas pessoas. E aí, nesse sentido, né, tivemos a oportunidade de materializar uma ideia que vinha na cabeça do Leandro, na cabeça da turma que vem com ele, e a gente aqui, eu, Tadeu, temos conversado, né, de levar esse tipo de entendimento da necessidade de se conhecer as tecnologias e aplicar as tecnologias em prol de cada um dos contextos, né? Pessoas hoje precisam se digitalizar e saber utilizar isso em benefício daquele contexto onde ele está. Então, hoje, esses cursos, eles abraçam um universo bastante interessante das áreas de conhecimento e são cursos muito aplicados, onde a gente tem uma vivência do aluno, né, naquilo que é importante para cada área. E é exatamente a discussão que a gente tem tido, né? Olhar, quando a gente fala de tecnologia aplicada em cidade inteligente, é olhar essencialmente como é que a gente percebe a melhoria na vida das pessoas. Então, o trabalho que vem sendo feito aí pela ANSIT, nas discussões disso, né, o trabalho que o Leandro tem feito na Prefeitura de Belo Horizonte, nas referências que ele me passa do trabalho do Pimentel, isso é um pouco do que a gente entende que deve estar no curso de pós-graduação Lato Sensu, né? São cursos que se engajam aí com as necessidades do nosso ambiente, né, do contexto profissional. Então, essa é a nossa estrutura. À frente, eu quero mostrar um pouquinho mais do que tem sido feito com detalhes, mas, por hora, é isso, né? Agradeço mais uma vez essa oportunidade fantástica. Legal. Rômel, também o professor Tadeu, gente, é conhecido nessa área, tanto essa aplicação das ciências exatas, quanto o contexto da tecnologia. O Rômel brincou, para quem entrou agora e não ouviu, o Tadeu é conhecido como campeão de lançamentos de pós, mas são pós exitosas na PUC Minas. E olha o nome, Tadeu dos Reis. Professor Tadeu, por favor. Pessoal, boa noite, pessoal. Eu sempre converso com o Rômel, prazer estar conversando com todos vocês aí. Eu sempre digo ao Rômel que nós ofertamos esses cursos aí
mas assim, nós sempre precisamos de parceiros, né? Porque eu particularmente, assim, não tenho experiência, não tenho assim, o traquejo para tratar com esse tanto de tecnologia aí que permeia, né, toda a questão das cidades inteligentes. Por isso que nós estamos aí com o Leandro e, com certeza, outros professores. Então, às vezes, a gente fica mais com a ideia, porque nós não temos todo esse conhecimento. E aí a gente vai fazendo essas parcerias, a gente vai criando outros laços, tipo assim, o professor Pimentel agora, lá de Curitiba, nós estamos junto a ele, ou seja, o nosso objetivo é formar conhecimento, igual você falou, Adriano. Então, assim, para mim é um prazer estar participando dessa jornada aí. Muito legal, Tadeu. Gente, vocês então ouviram tanto do Leandro quanto do professor Rômio e agora do Tadeu sobre ANCIT. Sim, nós fizemos uma parceria e reunimos cidades de todo o Brasil para discutir esse fenômeno. O que é ser uma cidade inteligente? Que daqui a pouquinho o Leandro vai comentar conosco e isso vai permear o nosso curso. Mas quando se fala em cidades inteligentes, se proporciona a ideia de reunir essas mentes criativas, homens, mulheres, espalhados em todo o território nacional. E nós fomos buscar outro professor da PUC. Então, o professor que vai falar agora, você vai imaginar, vocês foram buscar um professor convidado. Acredite, sim e não, porque ele já é da PUC Minas, mas está em Curitiba com uma missão muito bacana, de São Paulo para Curitiba e também Minas Gerais. Professor Maurício Pimentel, boa noite. Grande Adriano, muito obrigado pela apresentação e dizer, antes de qualquer coisa, assim, do prazer que eu tenho de estar aqui e do prazer que eu tenho de ser, de fato, professor convidado da PUC Poços. Então, eu tenho trabalhado lá com o professor Henrique Maia, que tem me sido muito gentil no responsabilidade social dele, não é exatamente competência, mas estamos lá nos cursos de administração lá da PUC Minas, Poços de Caldas. Eu queria falar algumas coisas introdutórias. Assim. Primeiro, de entender o quanto eu tenho entendido cada dia mais que esse esforço e essa energia gasta com a transformação das cidades é absolutamente necessário. Eu gosto muito de citar um político paulista, independente daqui da questão partidária, mas o Franco Montoro, que foi governador do estado de São Paulo, dizia que as pessoas não vivem na república, as pessoas vivem nas cidades, ou ainda que as pessoas vivem nos seus bairros, e, portanto, ele, com isso, justificava, inclusive, a importância da vereança, do vereador. Essa era uma justificativa importante dele, que eu acho que faz todo sentido cada vez mais. A gente tem vivido em cidades cada vez mais complexas. Então, portanto, tornar essas cidades mais inteligentes é um grande desafio global. A segunda questão que eu acho importante comentar aqui, faço muito gosto de comentar, até por conta de uma carreira acadêmica já longa, é o fato de a gente tratar isso dentro de um programa de pós-graduação. O Leandro falou uma coisa que eu acho fundamental e que eu sempre tentei, de várias formas, alcançar, nem sempre alcancei, mas sempre batalhei por isso, que é a gente ter programas acadêmicos, programas universitários que não tangenciem, que ataquem de modo frontal e radial problemas reais e problemas visíveis. Embora a academia não tenha que ganhar essa competência, sem perder a capacidade de continuar atacando problemas teóricos, problemas de modelo, problemas que vão resolver questões científicas e teóricas de futuro. Mas, assim, a gente precisa, de fato, aproximar essa massa de competência que o mundo acadêmico tem da discussão mais cotidiana, mais de vivência, de fato. E o terceiro ponto que eu acho importante, e aqui já fazendo um comentário, talvez até quebrando um pouco a ordem aqui da conversa, mas é dizer o quanto eu acho importante que isso esteja apoiado num coletivo interessado num determinado assunto. E por que no coletivo? Porque o coletivo traz visões diferentes. A boa discussão, o contraponto, o alerta. Alguém, em algum momento dentro de um coletivo, vai botar a mão no ombro da gente e vai dizer: opa, para, que isso que você está fazendo, eu já fiz e não dá bom. Isso não termina bem.
Então, o fato de a gente vir da ANSIT, né, disso nascer na discussão da ANSIT, mais do que o modelo da ANSIT, que isso é uma questão muito particular ali da associação, mas de vir de um coletivo, onde num determinado encontro, tá, alguém que representa a maior cidade do país com seus quase que infinitos recursos ali, uma cidadezinha pequenininha que está super bem ranqueada no modelo na avaliação de tecnologia, é muito rico. Então, eu acho que esses 3 pontos valorizam demais o projeto, Leandro, e quero te parabenizar aqui pela iniciativa. Sei que você contou com o apoio aí de gente bem competente, e neste momento aqui agradeço o Adriano, que tem sido incansável aí, né, em falar com a gente, motivar e tal, mas quero te parabenizar pela iniciativa e estou aqui à disposição, muito feliz e muito grato pelo convite. Olha, gratidão, Pimentel, se aceitar essa empreitada. Então, Rômulo, Tadeu, perceberam como é que a gente está realmente bem incrementado e com essa presença da ANSIT e outros parceiros. Mais uma vez, saudando quem chegou agora. Este é o momento em que nós estamos abrindo o curso, debatendo, apresentando o nosso ideário. E, nesse sentido, eu queria convidar o professor Leandro Garcia a explicar um pouquinho para a gente esse conceito de cidades inteligentes e como que nós vamos trabalhar essas cidades inteligentes numa pós-graduação, lembrando que os nossos alunos estarão cada um num canto do país. São experiências diferentes, embora todas dentro da URB, buscando essa coletividade. E aí, Leandro? Muito bem, Adriano. Então, o conceito de cidades inteligentes, ele não é consensuado, né? Isso quer dizer que talvez cada um de nós aqui diga um conceito diferente a respeito desse tema. Essa dificuldade vem do próprio conceito de inteligência, né? Dependendo de onde você busca conceituar inteligência, você vai ter um princípio diferente. Para essa pós-graduação, no nosso modelo e no mundo que a gente acaba vivendo, né? Eu aqui na Pradabel, Pimentel no ICI em Curitiba, ANSIT de maneira geral, a gente lida com o tema do ponto de vista tecnológico. E o ponto de vista tecnológico, ele é bom porque ele é material, assim, ele é tangível, a gente consegue saber esse conceito, a gente consegue, de uma maneira muito concreta, pegá-lo em nossas mãos. Assim, de forma geral, o mundo tem passado por uma transformação digital muito grande, né? A gente vê isso acontecer em empresa privada todo dia, a empresa já nasce do modelo digital e tudo mais, e as cidades precisam de passar por esse processo, né? Então a gente ouve muita crítica do tipo, tem que fazer igual o banco digital X fez e tudo mais, é mole, se o banco fez, a cidade pode fazer. Mas tem uma diferença muito grande, assim, né? Uma cidade como Belo Horizonte, que é uma cidade jovem, por exemplo, os processos que rodam por aqui são centenários, né? Tem mais de uma centena de anos, assim, que foram lá concebidos, atendem a alguns milhões de pessoas, né? Então, e de áreas distintas, assim, saúde, educação, esporte, urbanismo, zeladoria urbana, meio ambiente, e mais um punhado que a gente poderia citar. Então, transformação digital dentro de uma cidade é muito mais complexo do que numa empresa, por exemplo, qualquer que seja essa empresa, né? Uma cidade precisa atender de maneira global a sua população. Tá bom, então o que acontece é que as tecnologias evoluíram aí de maneira muito profunda nos últimos anos e hoje a gente tem tecnologia para reconstruir esses processos que existem nas cidades, né? Reconstruir de uma maneira mais ágil, mais automática, mais inteligente. E esse é o caminho que vai o conceito adotado nesse curso, né? Um conceito muito mais tecnológico. Esse conceito tecnológico ele foi cunhado há uns anos atrás pela IBM, né? A gigante de tecnologia que todo mundo conhece, e ele é tratado, tem toda uma linha de pesquisa, de aprofundamento no conceito tecnológico de cidades inteligentes, né? Um exemplo que eu gosto para a gente materializar esse conceito de cidades inteligentes como o Gartner trata o tema. O Gartner, para quem não conhece, é o conselheiro independente de tecnologia, o maior do mundo, né? E ele coloca níveis de maturidade para uma cidade inteligente. Então, tem vários níveis lá.
isso está no decorrer do curso, mas um nível que é interessante, que nos ajuda a entender o conceito, é o último nível, é o nível pelo qual se mede a inteligência da cidade, é a métrica-chave pela qual se mede a inteligência da cidade, e é super curioso, e a gente entende em um minuto. É o seguinte: a cidade inteligente ela é medida, ela pode ser medida pela queda de demanda do cidadão, né? Quanto menos o cidadão precisar demandar a cidade, mais inteligente ela é. Isso está muito relacionado com automação, com sensoriamento. E aí, quem é do mundo da tecnologia já deve estar imaginando o conjunto gigantesco de tecnologias necessárias para se automatizar esse tipo de coisa, né? IoT, Big Data, tratamento de dados, o tipo de rede que transfere dados para sensoriar uma cidade gigantesca como é Belo Horizonte, né? Um exemplo bom disso, Adriano e demais colegas, é um exemplo que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né? O maior tipo de demanda de zeladoria da cidade, historicamente, é relacionado com iluminação pública, né? Tem a luminária na frente da minha casa não está funcionando, ela está piscando, está quebrada, está acesa durante o dia, qualquer coisa dessa natureza, né? Natural, a cidade tem quase 200 mil pontos de iluminação pública, né? Então é natural que a demanda seja muito grande. Nos últimos anos, teve uma PPP para modernizar o parque de iluminação pública, né? E essa PPP trocou essas luminárias por ditas luminárias inteligentes, né? Então, o que ela faz para ela ser inteligente? Ela tem um sensor que sabe como ela está funcionando e transmite isso numa rede do tipo mesh, onde uma luminária conversa com a outra até chegar num ponto centralizador. Isso vai com a central, né? A central vê como a luminária está funcionando a partir desse sensor e compara com como a luminária deveria funcionar, né? Se tem uma diferença nesse processo, o chamado é aberto automaticamente para a empresa que faz a manutenção, né? A partir do momento que esse processo começou a funcionar, olha o tanto de coisa que aconteceu, e aí tem um gancho, inclusive, para a veia jurídica do curso, que é importante para o tema, né? A partir do momento que isso aconteceu, o cidadão não precisa mais demandar esse tipo de ação, né? A gente fica sabendo, antes que o cidadão perceba, às vezes, a gente fica sabendo, já acionou a empresa para ir lá fazer a manutenção, tudo mais, né? Quer dizer, essa luminária, ela tem um componente de IoT, ela trafega numa rede mega moderna, complexa, de nova geração, do tipo mesh, entre as luminárias, chega no ponto central. Quem faz esse processamento de dados com tecnologias de nova geração de processamento de dados, de Big Data e o termo que lhe for mais conveniente, né? Então, num ponto que parece simples e único, a gente consegue identificar uma série de tecnologias para fazer ser possível a redução da demanda pelo cidadão, a automatização, né? E o meio pelo qual isso é possível, o meio pelo qual a cidade consegue investir muitos milhões de reais para fazer a troca de um parque, que além dessa história toda economiza energia, quase 60% de energia iluminando melhor, é uma PPP, né? E aí o curso também tem uma veia importante assim de modalidades de contratação, né? As inovações da Lei Federal de Inovação e da Lei das Estatais, da 13303, as modalidades para se contratar tecnologia, né? Hoje não se contrata tecnologia como você compra, sei lá, arroz e feijão, por exemplo, né? Se contrata de uma maneira adequada, inteligente, de forma muito semelhante ao mercado de trabalho. E aí, só encerrando esse pensamento aqui, eu sei que eu já falei demais, existe um distanciamento muito grande assim, em quem entende das tecnologias relacionadas com cidade inteligente, dessas novas tecnologias, para as pessoas que entendem de processos de gestão, da parte jurídica, de contratação, das áreas finalísticas, né, como iluminação pública, que a gente citou por aqui, né? Existe um distanciamento muito grande. Geralmente, quem entende dessas tecnologias não faz a menor ideia de como funciona a gestão pública nessa área, né? E quem entende de gestão pública nessas de infinitas áreas não entende o suficiente de tecnologia para costurar um projeto dessa natureza, né? Daí a minha sensação de oportunidade desse curso, né? Minha sensação que esse curso consegue integrar dois mundos muito distantes, assim, e dois mundos
gigantescos, né, essas novas tecnologias, e o poder público, que é o grande comprador do Brasil de tecnologia e de todo tipo de coisa, né? Então, acredito que esse curso consegue trazer diversos temperos assim para formar um perfil super raro no mundo de hoje, que é quem consegue costurar tecnologia com gestão, com processo, com cidadania, e quem consegue ter uma visão global, né? Por isso que Rômulo e Pimentel falaram muito bem aí da demanda de serem pessoas tão diversas, distintas, assim, para que a gente consiga alcançar esse desafio que não é fácil, não é trivial mesmo. Foi bom, Leandro, você ter comentado isso, exatamente para que quem está participando conosco, quem sabe está assim com aquela vontade, vou estudar ou não com essa turma na PUC Minas, mas é a minha área de formação. Nós, na realidade, criamos um curso onde você vai contar aqui tanto com a formação tecnológica, por isso nós temos parceiros e professores com total competência, e olha só que legal, além de ter a competência e as habilidades acadêmicas dessa área de tecnologia, porque quem lida com tecnologia na universidade tem que acompanhar também esses avanços tecnológicos e costuma acompanhar juntamente, até porque boa parte das empresas fornecedoras de serviço, elas também contam com a participação da academia. Muitos nossos colegas da universidade são também da iniciativa privada nesse campo de produção de tecnologia. Isso é legal, mas que fique bem claro que não é nenhum fator para desacelerar você que não vem do campo da tecnologia. Porque o perfil do aluno que nós estamos buscando aqui são aqueles que têm essa vivência tecnológica, então todo o arcabouço de pessoas que se gabaritaram na área tecnológica, de engenharia, a produção de softwares, todos são convidados para participar desse curso, até porque nós estamos formando gestores. Então, para isso, já é uma tradição nossa, da PUC Minas, em especial desse camp de onde nós partimos de tudo isso, que é a Praça da Liberdade, na formação de gestores. São pessoas que, independente da sua área acadêmica de formação, elas têm a mentalidade de produzir este conhecimento e facilitar esse dimensionamento na condição de vida de todos, seja na empresa privada ou para o ente público. Então, vamos lá. Arquitetos, engenheiros, toda a turma da área de TI, mas da área de humanas, como jornalismo, então está aí a Cezane, mesmo eu que venho desse campo acadêmico, nós temos esse espaço e esse é o momento de dialogar a cidade. Até porque o Leandro deixou claro que quando alguém da área de TI vai preparar algum tipo de produção tecnológica, ele tem que ouvir e conversar com o bem-estar da sociedade e da população. E aí vem todos os campos reunindo-se aqui nesse conjunto. E eu digo para vocês, até quem vem do campo da área da saúde. Hoje, nós, em tecnologia, estamos muito presentes no campo da saúde. Você sabe muito bem disso, porque acaba lidando no seu dia a dia com a condição saúde, acabamos de passar por um momento como esse da pandemia e pôde perceber o quão foi importante juntar esses dois campos. Então, o perfil do aluno, aqui há espaço para você. Então, tanto do ponto de vista humanístico como tecnológico, esse aluno nós queremos aqui nesse curso. E depois, por quê? Nós vamos formar aqui pessoas com esse tipo de mentalidade, de gestores, capaz de produzir e conduzir processos de criação e implementação de cidades inteligentes aqui no nosso Brasil. E, para isso, nós vamos buscar algo incrível. A parceria com os vários gestores que estão aqui conosco, entre eles, cidades que fazem parte da ANCIT, que é essa Associação Nacional de Cidades Inovadoras, Tecnológicas e Inteligentes. Por isso, o nosso curso, pessoal, ele é inteligente na montagem, ele é inteligente no formato, mas ele é inteligente na produção final também. Nós não queremos tão somente dar a certificação. Nós queremos ter, ao final desse curso, gestores capazes de implementar
em suas cidades, ou quem sabe aqui mesmo, na capital de Minas, esse tipo de processo. Então, aqui tem espaço para Leandro, Pimentel, Adriano, Tadeu e tantos outros que estão aqui. Aliás, eu já estou percebendo entre alguns alunos e futuros alunos conosco, gestores que já têm atuado muito bem em suas cidades aqui em Belo Horizonte. Então, por que não oferecer esse universo? Olha só, esse curso tem 3 pilares. Um deles diz respeito exatamente a essa condição de cidadania e a troca de experiências. Esse universo da cidadania, que eu já adianto também, Leandro, nós vamos contar com as experiências exitosas que têm acontecido no nosso Brasil. Por isso, não somente temos aqui o Maurício, que é professor nosso convidado da PUC Minas, mas vamos contar para vocês experiências incríveis que temos percebido em todo o Brasil. E preste atenção num detalhe, não pense que isso diz respeito a uma grande cidade. A pequena cidade tem projetos inovadores. Por exemplo, o nosso colega Públio, que é gestor também de tecnologia em Santa Rita do Sapucaí, que fica exatamente ao pé da Serra da Mantiqueira, aqui em Minas Gerais, uma cidade pequena, comparando com Belo Horizonte, mas inovadora na formação de tecnologias e de pessoal, e também de atração de novos investimentos. Percebe? Não é o tamanho da cidade, mas a competência desses gestores. E aqui eu queria contar para vocês rapidamente uma experiência que eu e o Leandro tivemos em Barcelona há alguns anos. Leandro se lembra, nós fomos participar do maior encontro de cidades inteligentes do mundo, professor Rômio, e nós dois participávamos de um seminário em que o palestrante comentava o seguinte, e olha que nós estávamos há 2 anos do pleito eleitoral, e agora estamos já num, né, que vai acontecer daqui a alguns meses, em que ele falava o seguinte, em meu país, e não é do Brasil, estamos falando de um país europeu, os políticos até então do meu país, dizendo de lá, estão preocupados com a próxima eleição. Nós aqui estamos preocupados com a próxima geração. Porque a nossa atitude, a nossa formação, a nossa capacitação aqui vai fazer com que a nova geração tenha condição de influenciar e influenciar bem na condição da população. Eu voltei pensando nisso. Nós temos que investir na nova geração. Por isso, para investir em nova geração, um dos pilares diz respeito à experiência. E a experiência diz respeito a você compreender os aspectos jurídicos de criar uma PPP, as experiências exitosas e que tipo de experiência eu posso trazer e atrair para a minha cidade. Não somente isso. Como que eu posso fazer com que essa linguagem tecnológica seja dimensionada no meu município? Por isso, gente, nós vamos ter toda uma unidade que vai te dar competências e saberes para que você também consiga ter todo o arcabouço necessário para implementar um modelo de cidade inteligente aí onde você vive. E já avançando também, queria convidar o professor Maurício Pimentel, porque ele vai nos ajudar cuidando também de um outro pilar, que diz respeito exatamente à implementação das cidades inteligentes. Pimentel já tem essa experiência, não somente em São Paulo e toda a sua participação lá, como também em Curitiba, em um instituto que tem ajudado e favorecendo que isso aconteça no nosso Brasil. Então, você vai ter toda uma unidade para compreender e entender que passos eu posso tomar para fazer com que a minha cidade, pouco importa o tamanho, tenha a condição de ser uma cidade inteligente, nos moldes que o Leandro acabou de nos dizer. Ela antecipa a condição de bem-estar da população. É isso mesmo, Pimentel? Quem sou eu para dizer que não? Várias palavras aí das falas de vocês, eu gostaria de ter tempo, inclusive, para discutir, né? Mas eu acho que tem uma questão importante que está colocada, que é a visão de futuro. A cidade inteligente ou a construção de inteligência, sobre a ótica e sobre qual seja o conceito que a gente queira discutir, não é uma formação de recurso e de riqueza para amanhã. O conceito de inteligência é um conceito bastante mais durável, até porque ele tem um componente importante social. Quer dizer, a conquista de inteligência, de conhecimento de só é real na medida em que isso pode ser passado a vários. Então,
a gente não é um livro que trava o conhecimento para si, né? Não sei se assistiram aí O Nome da Rosa, né? Um filme espetacular, mas que quem tentava aprender morria, né? Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conceito de inteligência contemporâneo que é de colaboração, compartilhamento e convívio. Então, eu acho que essas três palavras são importantes para a gente entender o que a gente quer fazer rumo à formação de pessoas competentes para a gestão e para o planejamento e para a implementação de projetos de cidades inteligentes. Eu fui buscar hoje de manhã, assim, até por uma curiosidade, tentando buscar um pouco mais de argumento para essa fala, eu fui buscar as ISOs 37120 e 37123. ISO normalmente é um documento bastante chato, né? A gente lê ISO não é exatamente uma coisa agradável. Eu tenho, no meu conceito pessoal, a ISO só perde para bula de remédio, mas normalmente é um texto pesado, chato. Mas as ISOs 37120 e 123 dizem o seguinte: as cidades necessitam de indicadores para mensurar seu desempenho. Indicadores existentes no nível local geralmente não são padronizados, não são consistentes e não são comparáveis no tempo ou entre cidades. E aí isso para mim gera um argumento, até voltando na primeira fala do Leandro, que olha, o conceito de cidades inteligentes ainda não está pacificado. E, portanto, nós, coletivamente, temos uma oportunidade ímpar de inclusive, influenciar nessa conceituação e nessa tropicalização do que é uma cidade inteligente para este país adorado e amado chamado Brasil. Quer dizer, o que é que nós entendemos por isso? Quais são essas demandas? Como é que a gente trata isso dentro de uma política pública, dentro de contextos jurídicos e legislativos, dentro de um contexto econômico, dentro de um contexto cultural para brasileiro, tupiniquim, como a gente diz, mas aqui tupiniquim com orgulho, né? De dizer, olha, é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa forma de ser. A outra coisa que me parece importante é que a gente não faz cidade inteligente, a gente não faz projetos dessa envergadura sem uma visão organizada de futuro. Portanto, não é uma ideia de que quando eu crescer, eu serei... Essa ideia é muito infantil e já não cabe mais. Ou melhor, nunca coube na gestão, especialmente na gestão pública, em que você lida com recursos dos outros, né, o tempo todo. Não cabe essa ideia do sonho de quando eu crescer, quando eu for grande, eu serei o quê? Não, qual é a visão de planejamento? Como é que a gente estrutura uma visão de construção, de caminho, que seja gerenciável, que seja governável, que seja transparente e que seja, acima de tudo, compliance com o regramento jurídico vigente. Que aí tem um grande desafio e uma grande diferença entre tornar uma cidade inteligente e uma empresa inteligente. A empresa tem o seu compliance, mas ela é muito mais flexível no seu regramento. E uma cidade ou um ambiente público, como qualquer outro, em qualquer nível, não pode ter essa flexibilidade toda. Então, a gente precisa olhar um pouco para essa situação e considerar qual que é o desafio de a gente planejar uma cidade inteligente e como compatibilizar isso com a ideia de mandatos, né? Os projetos de longo prazo de governo e públicos, eles se assemelham um pouco a um jogo de vôlei, né? Bateu 25 pontos, acabou. Zera tudo e começa de novo, né? E aí nós vamos ganhar o próximo set. Então, assim, como compatibilizar isso com esse ordenamento político, ordenamento de comando, de governo, que a gente chama de mandato. Seja esse mandato o primeiro, seja o segundo mandato do mesmo mandatário, o fato é que a gente tem um regramento que vem do plano de governo, da estratégia de governo, das promessas feitas durante a campanha que levaram alguém a ser eleito. Né? Esse também é uma questão importante. Sem perder a certeza e a segurança de afirmar que um projeto de cidade inteligente ele é apartidário. Então, ele se realiza dentro de um período chamado mandato, mas ele tem que ter uma visão muito mais longa do que essa dos 4 anos. Né? E aí, nessa vertical, que a gente está chamando de planejar e implementar cidades inteligentes, estão ali colocadas cinco disciplinas, né? Uma que é o fundamento de cidades inteligentes, a outra que é o projeto tecnológico para cidades inteligentes, a terceira disciplina, estratégias para implementação de cidades inteligentes e sustentáveis. Então, veja que nós não estamos tratando de evento, nós estamos tratando de perenidade.
A quarta disciplina, governança de dados, na medida em que se entende que qualquer que seja o plano hoje, não passa ao largo dos dados, do olhar dos dados. E, por fim, a gestão de indicadores, que é, na verdade, a grande forma que a gente tem de avaliar a execução e a realização de um determinado projeto. Tenho a impressão que esse é um dos pontos, uma das joias do curso. Né? Falar de tecnologia é falar, talvez, de um ponto muito importante, mas que não basta para a cidade inteligente. Falar do regulamento jurídico é falar de uma restrição ou de um condicionante muito forte, mas que não nos leva à cidade inteligente. O tripé, sim, o tripé nos ajuda a caminhar. O planejamento, a gestão, tecnologia e ainda a questão do regulamento e ordenamento jurídico ou legislativo, seguramente vai nos fazer caminhar. E cada um de nós vem de uma competência específica. Eu, por exemplo, venho da tecnologia. Aprender os outros dois pés desse tripé vai ser muito valioso. E Adriano e Leandro, de novo aqui, uma aposta pessoal muito grande de que estamos num caminho de muito sucesso aqui, de bastante êxito. Obrigado. Maurício, a gente que agradece, que bacana. Falta, pessoal, um pilar. A gente fez o compromisso de terminar 8, talvez passe um pouquinho só, mas é o pilar tecnologia. E aí eu queria convidar os professores Rômulo, Tadeu também, para explicitar um pouquinho como é que vai se dar esse tema no nosso estudo. Muito bem, muito bem. Ficou uma missão complexa aqui, né? Depois dessa turma despejar todo o conhecimento que a gente tem visto aí, né? Na experiência com cidades inteligentes, a gente trazer um pouco de tecnologia. E eu cheguei até a preparar alguns slides aqui que eu queria, né, compartilhar com vocês. E fala um pouquinho, né, da pós, mas também fala da parte de tecnologia, que eu acho que é o drive de orientação nosso quando a gente está fazendo esse trabalho de montagem desse programa de capacitação. Né? Se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Quero falar pouca coisa com relação a isso. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho aqui. A gente tem falado muito, né, aqui de dentro desse espaço da PUC Minas, a gente tem falado muito, eu, Tadeu, sobre esse contexto atual, né, onde a gente tem esse termo de transformações digitais, que a gente tem ouvido falar demais e muitas vezes a gente não compreende. Eu vejo pessoas buscando, né, essa coisa da transformação digital de uma maneira muito, muito centrada na tecnologia. E a nossa discussão aqui, né, e quando eu falo de transformação digital, ela se expande e traz uma perspectiva muito diferente. Né? As transformações digitais, elas dizem respeito a modelos inovadores que elas vão trazer um benefício central para aquele negócio, para as pessoas que giram em torno daquele negócio. Né? A experiência que clientes, funcionários, interessados, no caso de cidades inteligentes, eu tenho aprendido demais com o Leandro, né? Nesse processo aí que a gente tem trocado figurinhas ali na Prodabel, o quanto que o contexto é complexo e falar de tecnologia sem entender esse contexto, né, se torna sem sentido, sabe? Então, quando a gente fala de transformações digitais, é muito importante a gente entender que as coisas estão mudando de maneira radical quando a gente fala de mercado de varejo, de softwares corporativos, de saúde, farmácia, de telecomunicação, de logística de entrega e, consequentemente, o entorno completo. Né? Aqui tem uma visão muito mercado, setor privado, mas quando a gente vai olhar esse mundo de transformação na cidade, na parte governamental, a gente vai ver que existem marcos já muito bem estabelecidos. O Pimentel falou da ISO, né? O Leandro comentou de todas as experiências
que ele tem vivenciado. A gente tem uma série, esse material que fala um pouco sobre projeto, né? Belo Horizonte Inteligente, um artigo interessante ali no portal Belo Horizonte, que ele fala do que são os problemas onde a tecnologia se aplica. Nós vamos falar de IoT, de Big Data, de redes inteligentes e tudo, mas o principal, né, drive tem que ser o benefício que isso vai trazer. Então, ali a gente já vê, olha só, sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, acessibilidade, resiliência no desenvolvimento econômico, tecnologia, inclusão digital. Tem um programa fantástico que esses meninos estão fazendo, que toda vez que eu vejo eu fico emocionado, né? Não só com mulheres, mas com vilas e favelas. Então, assim, é a tecnologia a serviço efetivamente de quem mais precisa. E, né, se a gente for olhar nas entidades hoje, você pega uma OCDE, já existem princípios ali de governo, de estratégias para governo digital. Então, ali a transparência, a inclusão. Hoje a gente tem na Prefeitura de Belo Horizonte, não só, mas no governo do Estado, no governo federal, um conjunto de dados abertos que nos permitem, gente, nossos alunos fazem festa, Leandro, e tem um aluno querendo, tem gente que está aí na nossa plateia querendo dados, e eu vou conectar vocês dois para vocês conversarem, né, de projetos fantásticos que vêm sendo feitos com os dados abertos, que estão disponibilizados pela Prefeitura. Na pandemia, a gente pôde ver o esforço que foi feito para catalogar, para registrar esse desastre, né, humanitário que a gente viu. Então, ali tem comprometimento na formulação de políticas, cultura de dados no setor público. O Pimentel pontuou bem, hoje não existe mais pensar, né, à margem do que existe em termos de dados, privacidade, liderança e compromisso político. Então, assim, a OCDE já estabelece alguns princípios muito claros e muito interessantes, de uma amplitude muito bacana, né? A gente tem nas Nações Unidas indicadores muito claros do que seria isso, né? Como é que você vai fazer essa inteligência efetivamente ser percebida. Então, você tem indicadores ali de serviços online. O Leandro comentou de maneira muito apropriada, né? A cidade é inteligente na medida que o cidadão precisa pedir menos, né? Ele já está sendo atendido, então você tem ali provisão de conteúdo, de serviço, né? Você vê a infraestrutura tecnológica propiciando não só o acesso do cidadão, mas um ecossistema forte para o crescimento do setor privado, né? O laboratório aberto que a Prodabel tem aí, permite uma série de coisas interessantes, né? Uma conexão com o mercado privado para prover iniciativas como as PPPs e outras, e também o capital humano, onde também tem... Olha, eu vou ficar falando aqui, o meu grande exemplo é sempre, né, Belo Horizonte, com o trabalho que vem sendo feito aí. Nós estamos vendo ali a alfabetização, taxa de escolaridade e por aí vai. Então, assim, a gente tem um marco muito bem estabelecido do que é ser uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. E é aí, né, onde a gente vai entrar com todas essas tecnologias. Hoje nós estamos experimentando uma velocidade na aplicação de tecnologia, né, que o Nadella, para quem não conhece, é o CEO da Microsoft, né, um cara fabuloso, eu sou fã desse cara. Ele coloca aí, né, com a pandemia, gente, nós tivemos 2 anos de transformação digital acontecendo em 2 meses. Foram palavras dele ditas lá em abril de 2020, quando a pandemia já estava ali, né, começando a se configurar um problema importante, global, onde precisávamos ter uma atuação direta, né? Então, a tecnologia ela se faz importantíssima nesse momento de transformação. E, por outro lado, o profissional que precisa não só ter conhecimento de tecnologia, mas ser um cara, né, com a visão humana, com a capacidade de crítica,
Aqui são os perfis, né, de competências que o Fórum Econômico Mundial traça para o profissional até 2025 aí, como sendo os principais. E aí, Adriano, aquilo que eu havia comentado está aqui, né? Nosso esforço, esse aqui é o meu trabalho, hoje a minha missão é criar um programa de formação que consiga fazer a transformação das pessoas nas mais diversas áreas. Então, isso aqui não é só meu, né? Eu faço um trabalho de articulação com várias pessoas, o Tadeu, que está aí, é uma das pessoas mais envolvidas nisso, mas aqui a gente já enxerga, né, um pouquinho desse trabalho sendo feito. Na área de infraestrutura, a gente tem ali, né, internet das coisas, já está novinho ali em vermelho, Leandro. Gestão e tecnologia de cidades inteligentes, né, cibersegurança, governança de dados, business agility, ou seja, empresas pensarem de uma maneira mais focada, fazendo o que o seu usuário precisa, né? Então, transformação digital, gente, não é sobre tecnologia, é sobre como usar isso em prol de benefícios para aquele sistema, para aquelas pessoas que vivem em torno daquele sistema. E ali embaixo, desenvolvimento de soluções, a gente já está trazendo tecnologia de blockchain, a gente já tem cursos consolidados de desenvolvimento mobile, front-end, back-end, design de interação, gestão de produtos digitais, é um curso também que emplacou aí nesse semestre, geotecnologias e desenvolvimento de sistemas, né, de informações geográficas, e a parte de dados com uma gama muito interessante de cursos que vão para o profissional de TI, do início até, né, um nível mais profundo, e para profissionais de outras áreas. Então, a gente pode apontar vários cursos aqui que são para profissionais que não são de tecnologia. É bom a gente lembrar que somos, né, um Instituto de Ciências Exatas, mas a nossa visão está muito ampla, né, em como que a gente deve capacitar esse profissional, como que a gente deve prestar atenção para o benefício que esse curso, né, que um ou outro curso aí vem a trazer. Então, falar de tecnologia sem entender onde ela deve ser aplicada e como que ela deve gerar benefício, né, é ser tecnicista, é aquilo que a gente tem discutido e tentado trazer. Essa visão é o que a gente tem tentado trazer, não só para esse curso, mas para todo o nosso trabalho aqui. Tem que ser benefício, né? Tem que ter benefício, seja para o nosso aluno, seja para o profissional que ele vai atender, para o público que ele vai atender. Então, a fala de tecnologia poderia se esbarrar demais aí, né, nos bits e bytes, mas nesse contexto aqui, a gente precisa desmistificar isso. Transformação digital é muito mais gerar valor a partir de tecnologias e talvez até, muitas vezes, sem necessariamente ela, mas pensando nos novos modelos de negócio, né? Hoje, com o WhatsApp. Gente, eu sou do interior, eu venho do interior, né? A transformação que o WhatsApp provocou numa cidade pequena, né, é algo que assim poucas pessoas não conseguem perceber a grandiosidade, né, de soluções simples. Então, a tecnologia tem que ser pensada dessa maneira. Que bacana. Agora imagine, pessoal, você vai ter condição de estudar com a galera que tem feito da tecnologia ações práticas que geram bem-estar. Eu digo isso também, Rômulo, Leandro, Tadeu, Pimentel, porque quando a gente começa a falar de tecnologia hoje, muita gente associa a condição de ganhar mais. É bem verdade, é um mercado diferente, um mercado que hoje a gente tem que quase que pegar a laço novos profissionais, porque está bem competitivo. E é bom que as pessoas tenham condição de sobreviver bem, ganhar bem e com sustento fruto do seu trabalho. Mas o legal que a gente está tentando passar aqui, que esta pós
quer fazer com que você se posicione no mercado, isso é legal, mas que você se sinta bem no mercado, que as suas ações tenham um reflexo, que possam gerar aquilo que nós estamos testemunhando aqui hoje na Prodabel, em tantos lugares, bem-estar social. Quando é que a gente poderia imaginar que poderíamos gerar bem-estar social usando os bits e o teclado do computador? Gente, é possível. Você vai perceber tudo isso nesse curso. Eu queria agora, Leandro, se você não se importar, que é o nosso coordenador com essa batuta, abrir esse espaço caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, ou mesmo para vocês fazerem algumas considerações, caminhando até para o final, tá, gente? Porque a gente quer deixar esse gostinho de quero mais. Eu entendo que acho que foi bacana essa visão geral que demos do curso, mas por que não também conhecer alguns de vocês, acolher as perguntas, ou mesmo dos nossos professores aqui. Se alguém quiser, pode até mesmo abrir agora o microfone e falar, ou a sua câmera, vai ser mais do que bem-vindo. Adriano, num desses recursos de tecnologia que a gente já está acostumado, eu falei aqui o nome do Franco Montoro e o meu celular aqui abriu o Wikipedia dele. E veja que coincidência, o Franco Montoro faria 106 anos hoje. E abriu aqui porque é enxerido, né? Ele não foi convidado para essa conversa, mas ele se mete assim, né? Ele tem, eu acho que o espírito da minha sogra está incorporado nesse celular. Isso aí. Pode usar o chat aí também, né? Se quiser se manifestar. Enquanto o pessoal vai pensando aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Pimentel. É mais assim, essa pergunta é mais como cidadão mesmo, Pimentel. A gente vê, eu nem sei assim como que está a prática, certo? Mas nós temos o Estatuto da Cidade, aquela lei lá, de, acho que é de 2000 a 2001, não sei, que me sugere assim, uma boa oportunidade para que, no contexto da elaboração do plano diretor, se discuta, né, a questão de tecnologia. Mas não é muita prática, principalmente nas cidades menores, tipo assim, porque parece que o plano diretor é acima de 25 mil habitantes. Né? Assim, você já tem alguma experiência da gente, do cidadão mesmo, participar, colocando questões de tecnologia na elaboração desses planos diretores, ou até na manutenção deles? Professor, tenho sim, ainda coisas muito incipientes, né? Não de grande volume ou de impacto muito profundo, mas até durante a pandemia eu participei de um projeto que tinha uma chancela da Unesco, que liberava no modelo de uso aberto, ferramentas de participação social que evitassem o contato físico, né? Que evitassem a proximidade, que respeitassem, enfim, as questões de isolamento social. E aí, uma das percepções que a gente teve, olhando para o nosso cliente, que era a Câmara de Vereadores do município, isso foi em São Paulo, eles diziam que o volume de participação tinha sido bastante maior. Inclusive, a gente acabou tendo lá, né, aqui não quero contar pecado dos outros, mas assim, só para ilustrar, quando a gente dimensionou o que seria essa plataforma, a gente considerou que o volume de participação do cidadão seria um determinado número. E pelo fato disso estar digital e as pessoas terem fácil acesso por celular e assim por diante, o volume foi muito maior, o que feriu, inclusive, o dimensionamento de infraestrutura e de serviços que a gente tinha feito para essa estrutura, para esse serviço. A outra coisa que eu acho importante é que a participação social começou a acontecer independente, a participação política, desculpem, a participação política, ela começou a acontecer ao largo da decisão do governo. Quer dizer, hoje você tem grupos significativos de questionamento político de governo, não partidário, mas da ação governamental, que estão nas redes sociais. E aí só não vê quem não quer.
né? A gente pode até ver e não considerar por achar que não usam do bom português, não são educados, mas a manifestação está lá, ela acontece. E o terceiro ponto, professor, é que eu acho assim, o planejamento baseado aí na lei das cidades, né? Então, o plano diretor de cidades, ele, em bom volume, ele lida com a tecnologia. O problema é que ele lida com a tecnologia voltada e focada na burocracia e não na cidadania. E eu acho que esse é o muro que a gente precisa pular, né? Os grandes investimentos em tecnologia feitos nos últimos anos são para resolver o problema da burocracia. E isso já está resolvido. Dificilmente a gente vai encontrar uma cidade que não tenha o seu IPTU organizado por um sistema ou que não tenha uma ação de cobrança organizada pelo sistema. A pergunta é o quanto isso oferece para a cidadania, de fato. E acho que esse é o novo olhar que a gente tem que dar quando a gente fala de cidades inteligentes, num conceito um pouquinho acima do que é tecnologia para governos. A tecnologia da burocracia, o transacional burocrático, sinceramente, eu acho que isso já está mais do que resolvido. A gente precisa subir 2 degraus acima. Ok, Maurício. Obrigado. Imagina, professor, prazer. Bom, como ninguém levantou a mão, acho que nós podemos encerrar, não é mesmo, pessoal? Vocês podem ter certeza que aqui vamos permanecer empolgados com a sua inscrição, você participando conosco. No site da PUC, possivelmente alguns já acessaram, você consegue ver das nossas disciplinas, consegue ler também um texto que nós preparamos, onde um pequeno manifesto explicando tudo isso que foi narrado aqui, mas também os nossos pilares, como algumas outras questões práticas, como o pagamento, como é que funciona na PUC Minas, tudo isso. E eu lembro, Leandro, que a ANCIT se associou à PUC Minas, então as cidades filiadas à ANCIT também podem contar com desconto na matrícula e na mensalidade do nosso curso, que é muito bom, né? Mas eu entrego a você a expectativa do nosso curso começar agora, ao final da inscrição no mês de agosto, não é mesmo, Rômio? Com certeza. Tivemos uma mensagem ali de parabéns para a turma, agradecemos ao Luciano. Eu queria agradecer também pela presença, a gente continua à disposição por completo. O Romulo acabou de compartilhar o link do site da PUC, tem todos os detalhes lá, por lá também a gente consegue esclarecer qualquer dúvida que venham a ter. Estamos à disposição por aqui e agradeço demais ao Romulo, ao Tadeu aí pela parceria, ao professor Pimentel também. Tenho certeza que a gente vai arrebentar com essa história aí. Mudar o mundo de verdade não é só questão de utopia, é questão de necessidade, como já diria o nosso amigo lá, né? Então, acho que esse é um caminho nessa direção, assim, o que me deixa muito feliz. Obrigado, pessoal. Valeu. Maurício? Gente, um enorme prazer, muito feliz de estar aqui, cercado aqui, associado a essa gente tão pensante aqui, muito legal. Estou aqui admirado que eu estou vendo lá atrás do professor Romeu um violão, e isso significa que outras conversas serão possíveis. E estou à disposição, independente de qualquer coisa aqui, por favor, me procurem nas redes sociais, eu estou à disposição e doido para ter boas conversas. Mais uma vez, obrigado, Leandro, obrigado, Adriano, obrigado, professor Tadeu e Rômulo. Vamos com tudo. E, Maurício, você percebe que atrás do professor Leandro tem também uma planta, né? Só para dizer que sustentabilidade, ecologia também é possível aqui, né? Professor Tadeu, suas considerações? Olha, eu estou com expectativa muito grande assim, em relação ao curso. E é porque nós ficamos muito envolvidos com a tecnologia, só de ouvir vocês comentarem aí, o Pimentel, o Leandro, eu acho assim, até como um interesse meu grande, até como cidadão mesmo, né? A gente tem que estar envolvido nisso aí. Mas gostei muito. Assim. E estou com expectativa muito grande
Isso aí, obrigado. Obrigado também a Cesane, que mandou a mensagem, o Luciano, o Luciano é do sul do país. Que coisa boa. Então vamos aí, juntando cidades, saberes, competências, nesta nova pós de todos e todas, a gente vai se encontrar por aí. Muito obrigado. E esta aula foi gravada, a gente disponibiliza também no site da PUC a gravação para que você possa compartilhar, assistir novamente. E é isso. A gente vai se encontrar em nossa sala de aula, virtual ou presencial. Obrigado. Muito bom, obrigado, gente. Parou a gravação aí?